Bom dia, povo de Deus, bom dia, meus irmãos. Um dia maravilhoso hoje, preparado para cada um de nós. Eu creio que o Senhor preparou. Bom dia, Pai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo a esse dia, minha vida, ao nosso momento. Fica à vontade para falar comigo mais um pouco, Pai. Fica à vontade para me ajudar a caminhar na Tua palavra, a discernir e principalmente a tocar a minha vida e a vida das pessoas ao qual o Senhor deseja que hoje esteja aprendendo um pouco mais do Senhor e nos conduzindo a uma mudança, Senhor, que precisamos todos os dias. Irmãos, hoje nossa palavra vem no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao 16. E o tema é contra baixas expectativas. E aí eu fui tentar não só entender o contexto, porque é bem simples para nós entendermos, mas conselho de Paulo, do apóstolo Paulo, ao seu discípulo Timóteo, que era um jovem. Digamos adolescente, né? Porque os estudos falam que ele tinha entre 16 e 17 anos. Então era um jovem que precisava orientação. A gente sabe como é a cabeça hoje dos jovens, né? Dos adolescentes. Eu tenho um adolescente em casa. Se você tem adolescente aí, você sabe os desafios que passam. Nós, quando passamos por essa fase adolescente, ou se você é adolescente, sabe quantos desafios enfrenta, né? Então essa palavra é só para quem é adolescente? Não. Essa palavra é para mim e para você. Porque afinal de contas, o Senhor nos instrui para a vida, todos. Então, me ajuda como mãe, me ajuda a trazer as minhas limitações, aos meus pensamentos, a minha baixa expectativa, o que pensam ao meu respeito, que são as expectativas, né? Ou até mesmo o que eu penso ao meu respeito. Se a gente consegue pensar e dividir sobre o que nós somos e o que dizem que nós somos, e o que diz o Senhor ao nosso respeito. Então vamos à leitura. Que o Senhor continue falando conosco. Versículo 12 diz assim: Ninguém o menospreze ou ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Simples, direto, mas não só para adolescentes, mas para todos nós. Gerenciar as expectativas que as pessoas colocam em nós, às vezes pode ser um desafio. E se você estiver passando por isso aí, aqui tem alguns conselhos que nós precisamos aprender. Talvez se alguém esteja esperando de você um resultado diferente, alguém esteja colocando as fichas, né, no que você está prometendo, sejam fichas boas ou fichas ruins, porque às vezes tem aquela pessoa que fica assim, ixi, isso aí não vai dar certo não. Essa pessoa aí tá entrando
numa barca furada. Não vai dar certo, não. E aí começa a expectativa a ser baixa. Não, isso aí não vai prosperar, não. Isso aí não vai conseguir. E aí começa. Existe aqui na palavra nos diz o que precisamos fazer. Primeiro, nos manter na palavra. Sendo jovem ou não, se mantenha na palavra. Leia a palavra. Aqui Timóteo ia ler publicamente. Se você não vai ler publicamente, mas leia a palavra. Porque a palavra vai nos alimentar, vai nos fortalecer, vai nos ensinar, vai nos fazer amadurecer. Se você ainda é jovem, eu tenho meus 46 anos, mas eu sou jovem. Você pode ter seus 60, 70, mas você é jovem. Então continua amadurecendo, porque a gente amadurece todos os dias. E a palavra nos diz que nós devemos andar, Paulo dá o conselho aqui, né? De continuar fazendo o que é certo, né? Caminhando no procedimento, o que vem certo, faz certo. Continuar no amor, na fé e na pureza. Independente do que vão pensar e do que vão falar. Permanece na palavra. Permanece no que é a vontade de Deus. E que é sempre interessante, não só na vida dos jovens, que se nós permanecemos fazendo o que é certo, fazendo o que pelo menos é da vontade de Deus para a nossa vida, porque isso é o certo, se nós permanecermos, no final, as coisas sempre cooperarão para o bem. Ou seja, vai funcionar. Mesmo que se o que você estiver fazendo no final não vingue, vai funcionar porque talvez era para ter sido assim. Se nós permanecermos no procedimento, no amor, na fé, na palavra, não tem como, no meio do caminho, o negócio falhar. Pode até não vingar, não continuar, mas você traz aprendizado, amadurecimento, experiência, tudo que vai cooperar para o próximo passo. O que não dá é a gente ficar se alimentando do que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. Porque talvez venha palavras de: poxa, demorou, hein? Não acha que já está tarde demais, não? Ou não está cedo demais? Acha que vai dar tempo para alguma coisa? Acha que vai conseguir o quê com isso? Isso é para quê? E palavras que são lançadas, se a gente não tiver cuidado, essas palavras que estão no vento, ditas em nossa direção, pode nos fazer entristecer, parar, fraquejar, às vezes até nos faz desistir de algo grandioso que o Senhor tem lá na frente. Imagina se Timóteo desse ouvido ao que poderiam ter falado dele, porque ele era um jovem, um aprendiz. O que ele teria, o que teria acontecido com a vida dele, né? Inclusive a sua própria salvação e a salvação de outras pessoas, como a palavra diz aqui, né? Permanece para você ter a sua salvação e a salvação de outras pessoas, porque você vai alcançar outras pessoas. Então permanece. Mas imagine se ele tivesse dado ouvido ao que as pessoas poderiam falar dele. Oxe, um menino tão jovem, um adolescente, uma criança. Que hoje em dia, né, diz logo que um adolescente é uma criança, porque as atitudes de um adolescente, misericórdia hoje em dia, pode nos fazer ter esse pensamento. Mas imagina se Timóteo tivesse parado, se ao ouvir esses argumentos de pessoas, porque naquela época era mais comum
os mestres da lei, as pessoas que ensinavam a ser pessoas mais velhas, que aparentemente transmitiam mais sabedoria. Então, quando alguém visse um jovem, um adolescente falando da palavra, falando de Deus, poderia não querer dar ouvido. Então, ele poderia desistir no meio do caminho, se frustrar. E às vezes vem palavras a nosso respeito que nos frustram. Não é que nós vamos não dar ouvido ao que falam ao nosso respeito, mas é a gente gerenciar o que é falado. E sabe uma coisa que me ajudou? Quando alguém fala algo ao meu respeito, ou quando alguém fala algo ao seu respeito, seja por você ser mais velho, seja por você ser mais novo, seja por você ter começado um negócio, começar algo, não sei. Pensa assim, ó, o que essa pessoa está falando, o que essa pessoa está pensando. Tem a respeito, tem a ver com ela, não é comigo. São as experiências dela, é a respeito da visão dela, não é a minha. Por exemplo, se alguém te diz assim, você não está preparado para isso porque você tem que fazer isso, 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 isso. Aí você pensa assim, certo, eu sei o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou me preparar para o que tiver que ser preparado. Agora, se essa pessoa está achando que não é para mim, isso é a visão dela, não é a minha. Eu vou ficar com a minha visão e vou ficar com aquilo que Deus diz ao meu respeito. E aí você parte para ir para Deus. Vai orar. E pede, Senhor, confirma. Me confirma. Se foi da tua vontade, se é teu sonho, se é tua visão, o Senhor vai me confirmar. O Senhor vai fazer o que tiver que fazer. O Senhor vai me ajudar e me conduzir até o fim. E assim o Senhor vai fazer. Se também não for, o Senhor vai fazer da melhor forma. Afinal de contas, nós estamos confiando em quem? Então, se as pessoas colocam uma baixa expectativa em você, luta contra ela. Sabe por quê? Porque quem tem que ter... As expectativas que nós devemos responder é a expectativa de Deus. É o que Deus quer de nós. Então, contra as baixas expectativas, a gente só se blinda e diz, vamos dar tempo? Vamos continuar? Vamos ver o que é que Deus quer com tudo isso? E blinde sua mente, porque vem sim flechas, setas, pensamentos, dúvidas, para lhe fazer parar, desistir, doer, chorar, machucar. Mas a gente sabe que quem está conosco é muito maior. E vai nos ajudar sim, se foi a vontade dele. Vai nos manter de pé, firme, no propósito dele até o fim. Então, simbora orar, irmãos. Se você tem adolescentes em casa, se você tem filhos, compartilha com ele o que Deus tocou no teu coração. De que, filho, você pode ser novo, você pode ser nova. Continua, permanece na fé, no amor, faz o que é certo, seja pura como você é. Permanece no que Deus diz que você é a menina dos olhos dele. E começa a profetizar na vida dos teus filhos. Para que as expectativas que um adolescente... Tudo no adolescente é tão grande, né? Se está sofrendo, sofre muito. Se é alegria, é muita alegria. As emoções são bem aguçadas. Então ajuda cada um a se manter bem emocionalmente. Para que depois não se perca no meio do caminho. Então vamos orar, irmãos. Eita, Deus maravilhoso, Pai querido, Pai amado, soberano Senhor. Obrigada pela Tua palavra, pelo Teu ensino de hoje. Obrigada por nos conduzir. Afinal de contas, Tu sabes de todas as coisas que precisamos, Pai. Tu sabes da porção que precisava para o dia de hoje.
Como eu te admiro, como eu te amo. Como eu quero cada vez mais estar perto do Senhor, Pai. Obrigada por ser quem Tu és. Pai, perdoa-nos, me perdoa pelas falhas, pelas fraquezas, até pelas paradas, por ter ouvido expectativas baixas ao meu respeito, por ter desistido em vários caminhos, parar no meio. Mas eu também sei que o Senhor conserta tudo, o Senhor faz tudo, e se também parou, o Senhor, e for da tua vontade que retome, o Senhor vai fazer voltar. Também se não foi, tá tudo bem. Pai, uma coisa eu te peço. Uma não, duas. A palavra dele é uma coisa eu te peço, uma não, duas. Eu te peço tanta coisa, Senhor. Mas de verdade, em meu coração. Que a minha vida e que cada irmão que aqui escute, tenhamos nossas expectativas no Senhor. Em todo o tempo. Que as palavras que vierem contrárias à tua vontade na nossa vida, sabe, seja criada uma barreira, Senhor, que não precisa nem chegar aos nossos ouvidos, mas que se chegar, a tua voz, a tua palavra é tão mais forte que nada vai parar, impedir, destruir aquilo que o Senhor tem na vida de cada um de nós. E Senhor, independente da minha idade, da nossa idade, do tempo, sim, nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes no teu propósito para cada um de nós. Independente da época, independente do mundo, independente do que possam dizer a nosso respeito. Nos conduz até o fim, até a conclusão do projeto. Até o dia que o Senhor olhar e dizer, agora sim, tá perfeito, tá bom, tá muito bom, como o Senhor quando fez Adão e Eva. Quando o Senhor criou o mundo e disse, ficou muito bom. Até o fim, Senhor. Nos conduz. E que nada venha nos impedir de colocar em prática a tua vontade. E eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que todo o tempo o Senhor estará comigo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.